Olá, meus queridíssimos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem. E hoje o que é que a gente vem fazer aqui? Exatamente, dar continuidade ao nosso projeto Artigo 5º ponto a ponto. Projeto esse onde a gente vai ler com vocês todo o artigo 5º, né? Vou ler com vocês todo esse artigo 5º. E aí você vai se interromper. Olá, meus amores, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem, que tudo massa, que todo mundo com autoestima e energia lá em cima. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Exatamente, é dar continuidade ao nosso projeto Artigo 5º ponto a ponto. Professora, estou chegando nesse vídeo. Você me explica um pouco desse projeto? Claro, meu bem, claro que te explico. Qual é o nosso objetivo no artigo 5º ponto a ponto? É ler junto com você o artigo 5º inteiro, todos os incisos e parágrafos, para que você consiga entender, ou seja, traduzir o que aquela legislação traz para a gente. Então, é este o nosso objetivo. E aí, sim, nessa leitura, eu vou te explicar aquilo que as provas nos cobram. Que provas, professora? Provas de concurso, prova da OAB, ou até mesmo para a tua prova da faculdade. Então, este é o objetivo aqui do nosso artigo 5º, é democratizar o conhecimento e trazer você junto comigo. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, ativa sininho de notificação e divulga para os amigos, para que a gente consiga assim viabilizar e continuar esse projeto tão bacana. Professora, e se eu não gostar? Aí você fica calado, não conta para ninguém e finge que não me conhece, que está tudo certo. Combinado assim, gente? Então, o que é que faremos agora? Iremos compartilhar a nossa tela para colocar o nosso material e, sem mais delongas, começar aqui a nossa aula. Então, sim, hoje daremos continuidade ao artigo 5º ponto a ponto. Se você ainda não me conhece, me chamo Manuela Soares e sou professora de Direito Constitucional. Essa matéria mais linda e mais amada da minha vida, né? A top de todas as tops, que é a Constituição. Pois bem, se você quer se comunicar comigo, eu trouxe aqui os meus canais de comunicação, tá? Então, se você quer participar de aulas ao vivo, receber materiais exclusivos, questões comentadas, você me segue lá no meu canal do Telegram, ou Telegram, né, como você preferir, que é o Constitucional ao Vivo com Manu. Se você tiver dúvidas, sugestões, quiser conversar comigo, indicar filme, receber indicação, já ia dizer autoajuda, gente, motivacional, então você fala comigo aqui, ó, pelo profa.manuela Soares, que é a minha conta no Instagram profissional, e é por esse meio que eu mais converso com vocês, tá? Então aqui é super facinho de me encontrar, sou eu mesmo que respondo as perguntas, então fica à vontade para entrar em contato. E se você quiser ver a reprise das aulas ou ver outras aulas, a gente tem outras playlists por aí, então você vai sim entrar aí no meu YouTube, que é onde você está me encontrando agora, é só você digitar Manuela Soares e Direito Constitucional, que você me encontra sem grandes dificuldades. Comunicação estabelecida, apresentação feita, vamos seguir para o nosso conteúdo, falando agora do inciso 22. Na aula passada, no bloco passado, nós ficamos no inciso 21, né? A gente tratava lá de associações. E agora a gente entra aqui no inciso 22 e fala de um inciso que é a simples leitura gera entendimento. Ele fala o seguinte, ó, é garantido, próximo não, né? Deixe de ser agoniado, como a gente fala por aqui, e alvoroçado. É garantido o direito de propriedade. Então, aqui, professora, simples, né? Só para dizer que a gente pode ter direito de propriedade, exato. A gente só tem que ter cuidado com uma coisa. O direito de propriedade, assim como todo e qualquer direito fundamental, ele não é um direito absoluto. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição nos garante, né? A gente tem uma garantia a um direito dentro do mesmo inciso, mas sim, podem haver relativizações deste direito de propriedade, tá certo? E vê o que é que fala já o inciso 23. Ele diz o seguinte, ó, a propriedade atenderá à sua função social. E aí muita gente não sabe o que é a função social da propriedade. A gente tem que entender, gente, que a nossa Constituição ela também tem um contexto histórico, que a gente vive em um país, né, historicamente latifundiário. Significa dizer o quê? Que as terras, as propriedades, né, eram confinadas, assim, elas eram, né, concentradas, era essa a palavra que eu queria, nas mãos de alguns.
E aí a nossa Constituição atual é a Constituição cidadã, é uma Constituição democrática. Então ela traz alguns artifícios para se impedir, tá? Para que não seja possível essas grandes concentrações, para que sim, essa propriedade ela tenha alguma função, ela entregue algo à sociedade. Professora, achei esse seu discurso muito bonito, mas a Constituição, ela diz o que é a função social da propriedade? Diz sim, gente. Você vai comigo lá para o artigo 162, tá? Eu estou aqui com meu celular, lendo. Então, lembra sempre que vier para a minha aula de constitucional de trazer a tua Constituição. Então, se você está me assistindo e não está com a Constituição em mãos, dá uma pausinha aí, pega, ou abre no computador em paralelo e fica me ouvindo, que é interessante fazer essa leitura. Então, artigo 182, parágrafo 2º. 182, o caput, ele diz o seguinte, ó, só para a gente entender sobre o que a gente está lendo. A gente está aqui na parte de política urbana. O capítulo 2º, né, política urbana, ele vai falar assim, ó, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, só para você entender e contextualizar onde é que a gente está na Constituição. E o que é que fala o parágrafo 2º desse artigo 182? Ele diz assim, ó, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ah, professora, quer dizer então que quem vai dizer qual é a função social de uma propriedade urbana é o plano diretor do município, é? Perfeito. Ok, mas eu não sei o que é o plano diretor do município. Calma, meu bem, é só você voltar um parágrafo. Vê o que fala primeiro. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento, de expansão urbana. Então, o plano diretor, gente, é aquele documento ou aquela lei, né, a depender da situação, onde ela vai dizer como é que será usado, como é que será feito o uso e parcelamento do solo urbano. E é neste plano diretor que vai estar dizendo para que serve cada área e cada região daquele município, para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, perceba, a propriedade urbana, se ela está num centro urbano ou numa cidade, ela precisa atender a essa função estabelecida no plano diretor, assim ela não irá cumprir com a sua função social, ok? Então, vê só. Eu falei de propriedade urbana, mas eu também tenho função social de propriedade rural, professora? Claro que sim. Ainda na Constituição, a gente segue aqui para o 186. E o que é que fala aqui? O artigo 186, caput. Ele diz assim, ó, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, perceba, com o solo rural é mais fácil de a gente entender o que é essa função social. Por quê? Porque a gente sempre ouviu, né? A gente foi criado ouvindo que as terras improdutivas elas seriam desapropriadas por não atingirem a sua função social. Isso se aplica aí às terras rurais. Mas perceba que não é só ser improdutiva, como ele falou aqui, não ter o aproveitamento racional adequado. Além disso, tem que ter a preservação do meio ambiente, tem que observar, né, as relações de trabalho e tem sim, né, favorecer o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Então, isso aí seria a função social. É interessante nesse dispositivo no 23 você fazer essas duas remissões. Você vai fazer remissão aqui a 182. Parágrafo 2º, que trata aí da função social das propriedades urbanas, e você faz também a remissão a 186. No teu vadimecozinho aí você anota, tá? Porque este aqui, ele vai dizer o que é função social das propriedades rurais. E aí, ficou claro? Eu espero que sim. Mas se não ficou, lembra, manda uma mensagem para mim, que você pode colocar aqui mesmo no YouTube, que eu respondo. Ou, melhor e mais rápido, é você mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, um direct, que eu vou ter um prazer de... Vou ter o prazer de te conhecer e de te responder, certo? Aí o que é que fala agora o inciso 24? Ele diz assim, ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação.
Perceba que a Constituição faz a previsão do Instituto. Mas quem diz como se dará a desapropriação será a lei. Na verdade, um decreto-lei antiguíssimo, lá de 41, tá? Mas que sim, em sua grande maioria, foi recepcionado e ainda assim é utilizado com eficiência. Então, sim, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação. E o que seria, professora, esta desapropriação? Veja, seria o seguinte: o Estado, né, ele precisa da tua propriedade. Ele quer a tua propriedade para alguma função, mas perceba que não é por qualquer motivo, é por necessidade ou utilidade pública. Como assim? Por exemplo, para construir uma escola, para construir, para alargar uma avenida por conta aí, né, da mobilidade urbana. Então, necessidade e utilidade pública, ou por interesse social, para fazer naquele local um equipamento público que vai melhorar a vida da comunidade, entende? Então, seriam nessas circunstâncias. Então, perceba, vai ter uma lei que vai dizer como é que será essa desapropriação e que é como se fosse uma venda compulsória. O que é ser compulsório, professora? Eu sempre confundo essa palavra. É obrigado. Você vai ser obrigado a vender. Eu sempre coloco vender entre aspas, porque não é uma venda, né, uma desapropriação, mas é como se fosse uma venda obrigatória. Você tem uma propriedade e você é obrigado a passar aquele bem, tá, para o Estado, para a administração pública. E por que eu digo que é como se fosse uma venda? Porque você vai receber uma indenização e que a Constituição fala aqui, ó, mediante justa e prévia indenização, que tem que ser em quê? Em dinheiro, exatamente. Então, ilumine isso aqui, sublinha que tem que ser em dinheiro, grana, dinheiro vivo, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Professora, a Constituição traz algumas circunstâncias onde esta desapropriação não será em dinheiro, traz sim, mas são situações minoritárias. Qual é a regra geral? A regra da tua prova é que a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação e que esta desapropriação, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, ela será o quê? Por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização, que será em dinheiro. Então, você vai, antes de repassar a tua propriedade para a administração pública, vai receber uma indenização justa e prévia e paga em dinheiro. Agora, o texto constitucional, ele traz algumas previsões, e são para aquelas propriedades que não cumprem com quem? Olha aqui, ó, com a função social. Lembra, toda propriedade tem a obrigação para com o Estado. E se a tua propriedade ela não cumpre com essa função social, o que é que acontece? A gente pode ter uma indenização que não seja paga em dinheiro. Isso também está aqui no título, né, da ordem social. A gente volta aqui para o artigo 182, aquele que eu li aqui, falava, por exemplo, da função social da propriedade urbana, e aqui mais para baixo, ele fala aqui, no parágrafo 4º, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigindo os termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que se promova o adequado aproveitamento do solo sobre pena sucessiva de. Então, veja só, o que é que fala aqui 182, parágrafo 4º? Que se porventura você tem uma propriedade urbana e essa propriedade não cumpre com a função social, ela está subutilizada, então ele pode fazer algumas coisas, né? Claro que perceba o que ele falou aqui. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, nos termos de lei federal. Significa dizer o quê? Que tem que ter uma lei federal dizendo que isso pode acontecer e, além disso, tem que ter uma lei municipal dizendo que o prefeito ou a administração pública poderiam fazer isso. Mas o que é que eles podem fazer? Vê só. Parcelamento ou edificação compulsória, que significa te obrigar a parcelar e a construir alguma coisa. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou seja, aumentarem progressivamente o teu IPTU. E o que a gente queria chegar aqui, na nossa parte aqui da desapropriação. 3, que é o importante. Então, marca aí. 182, parágrafo 4º, inciso 3º. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos. Professora, eu ouvi bem, é isso mesmo. Significa dizer que é possível uma desapropriação onde
o proprietário da terra, ele não vai receber uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Essa indenização é até justa e prévia, mas ela é em títulos da dívida. Exatamente. Perdão, gente. Então, perceba. É toda e qualquer desapropriação que isso acontece? Não. No caso das propriedades rurais, urbanas, se ela estiver sendo subutilizada, não cumprir com a função social, lembra que tem que ter lei federal e lei municipal prevendo isso. Mas aqui sim, no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, existe a possibilidade de uma desapropriação que não será paga em dinheiro, e sim em título da dívida, que ele vai falar, né, que em parcelas anuais, iguais suscetíveis, assegurar o valor real da indenização e juros legais. Temos também essa previsão para as propriedades rurais, tá, gente? A gente chega aqui no 184, só achar aqui. Cadê? Ele fala assim no caput 184, compete à União desapropriar por interesse social, percebam, interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprido com sua função social. Mais uma vez, se o imóvel rural não estiver cumprindo com sua função social, a União, aqui não é município, é União. Então, no 184 você pode até iluminar, compete à União, tá? Desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo com sua função social. E ele fala mais uma vez, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. E aí ele vai continuar a falar. Então, preste atenção. Professora, eu fiquei um pouco confuso. Como é, ou confusa, né? Como é que se dá a desapropriação? Desse jeito que a gente viu aqui, ó. Vai ter a lei, né, que é o decreto-lei, dizendo qual é o procedimento, e aí vai ter uma ação de desapropriação, não é uma negócio tão simples, o professor administrativo te explica isso direitinho, e vai falar que essa desapropriação ela pode acontecer por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E qual é a regra geral? A regra da sua prova, essa desapropriação, ela só acontece se você antes, né, o proprietário do móvel receber uma indenização justa, prévia e em dinheiro, tá? Money, dinheiro. Ok. Agora, a Constituição, ela traz uma ressalva. Ressalvado os casos previstos nesta Constituição. Significa dizer... Não, peraí que passou. Significa dizer que somente a Constituição poderá trazer exceções. E a gente viu quais são as exceções. E onde é que estão essas exceções? A gente acabou de olhar. Artigo 182, parágrafo 4º, que trata da exceção para a propriedade urbana, que diz que se essa propriedade está sendo subutilizada ou não está cumprindo com sua função social, né, os municípios, desde que haja lei municipal pautada em lei federal, eles podem fazer algumas coisas, né? Eles podem aumentar progressivamente o IPTU, eles podem obrigar o parcelamento e podem, inclusive, desapropriar e o pagamento não será em dinheiro, mas sim em títulos da dívida urbana. Ok. E no artigo 184 caput, anota aí também, poderá haver esta desapropriação com o pagamento em títulos da dívida rural, mas percebam, interesse social para fins de reforma agrária e apenas para propriedades que não cumprem com sua função social, ou seja, que não respeitam aqui os termos do 186, que a gente já viu, né? Que tem que ter o aproveitamento racional e adequado, que tem que ter utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar tanto de proprietário quanto de trabalhadores. Então, essa aí seria a parte, né, de desapropriação, que é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade. Você estuda diversas com o professor de Direito Administrativo. Aqui no artigo 5º, a gente tem duas. A desapropriação e uma outra que os examinadores gostam muito de confundir em prova com a desapropriação, mas que ela é mais simples, que é a chamada requisição de uso. Deixa eu só voltar aqui para a minha caneta, que está aqui, ó, no inciso 25. Requisição de uso, também conhecida como requisição administrativa. E o que requerer? Requerer é pedir emprestado. Então, perceba, aqui na desapropriação, qual é o objetivo da administração pública? É a transferência da propriedade para si. Enquanto que na requisição administrativa, também conhecida como requisição de uso, o objetivo aqui qual seria? É apenas pegar emprestado, é o uso mesmo, porque ele fala aqui, ó, no caso de iminente perigo público, então perceba que é somente em situações de iminente perigo público. A autoridade competente poderá fazer o quê? Usar. Ele não disse que era adquirir, era usar de propriedade de particular. Então perceba, como assim, professor, numa situação de iminente perigo público? Imagine só
que você mora numa cidade que ela é uma cidade que ela é cheia de morros, tá? E tem uma grande chuva, uma enxurrada, e que as barreiras desses morros comecem a desabar. E as pessoas que moram embaixo ou na beira de barreiras, elas estão numa situação de iminente perigo público. Elas precisam ser alojadas. Acontece que próximo à casa delas não tem nenhuma instalação da administração pública. Então, o que é que pode fazer, né, a administração pública daquela localidade? Ela pode requerer o uso de uma escola particular próxima para que essas pessoas fiquem alojadas até cessar a situação de perigo público. Então, seria aí um caso de iminente perigo público. As pessoas ainda não se acidentaram, mas se elas continuarem em casa, elas podem se acidentar e o Estado normalmente não teria condições, talvez, de fornecer uma moradia adequada para elas ou uma situação emergencial enquanto isso não é providenciado, tá? Então, no caso, perdão, gente, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Aí preste atenção aqui a sutileza e a diferença. Eu vou trocar a cor para que você fique bem ligado nisso aqui. Se liga no movimento, pessoal. Cor da caneta, aqui agora azul. Quando a gente falou de desapropriação, a gente tinha necessariamente indenização justa, prévia e em dinheiro como regra geral. Ok, aqui é assegurado uma indenização ulterior. Ô, querido, ele não está me deixando buscar agora. Ulterior. Professora, vocês já viram que ela é meio enrolada com tecnologia. Pois bem, indenização ulterior, professora, e o que diabo, o que danado é ulterior? Bem, ulterior é posterior. E ela é condicional ao quê? Ao dano, gente. Então, essa indenização é só se houver dano, como disse o texto da Constituição. Significa dizer que não é garantido, como dizem as questões. As questões vão dizer, por exemplo, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, garantir ao proprietário uma indenização justa, prévia e dinheiro. Presta atenção, justa, prévia e dinheiro é para desapropriação. Aqui na requisição administrativa, também conhecida como requisição de uso, então você anota essa expressão aqui perto, né? Requisição administrativa ou requisição de uso, vai haver indenização apenas se houver dano. Se não houver dano, não haverá essa indenização, tá? Então, essa seria aqui a diferença. Professora, existem outras formas de intervenção do Estado da propriedade? Claro que sim, gente, existem outras, né? Você vai ver com o professor administrativo várias delas, o tombamento, né, a servidão administrativa, a servidão de uso, várias outras. Mas aqui no artigo 5º, a gente tem o quê? A desapropriação e a gente tem, né, a requisição administrativa. Então, a gente já fez, inclusive, algumas remissões a outros artigos para que facilite o entendimento. Mas, em artigo 5º, a gente trabalha com essa. Joia? Tudo certo? Tudo entendido? Espero que sim. Qualquer coisa, como já disse, envie a dúvida que eu respondo com o maior prazer. A gente segue aqui para o próximo inciso que trata aqui, ó, da pequena propriedade rural. Professora, o que é uma pequena propriedade rural? Perceba que ela é definida em lei, né? O Estatuto da Terra, que também é uma leizinha bem antiga aí de 64. É 64, deixa eu bem lembrar. É de 64. O Estatuto da Terra, ele traz a definição de pequena propriedade rural, né? A gente tem uma lei mais recente, que é a 86 de 29, que também traz, é de 93, 8629 de 93, isso. Ela também traz aí a previsão do que seria essa pequena propriedade rural, mas basicamente resta a gente entender que é aquela, ó, que fala aqui, ó, aquela propriedade que é trabalhada em família, o próprio texto constitucional diz isso, e que serve para a subsistência daquela família, né? Então, o que quer dizer aqui esse inciso 26? Que quando eu tenho uma família, né, uma família rural, que tem uma pequena propriedade e que essa propriedade ela serve para subsistência, perceba, não significa dizer que eles não podem vender aquilo que eles plantam, mas eles vendem com propósito de subsistência, vai ter uma série de critérios, só pode ter no máximo um funcionário, por exemplo. Então, perceba, as pessoas que têm uma pequena propriedade rural, que não vão poder ter, por exemplo, uma outra propriedade, essa propriedade não será objeto de penhora. Porque o que acontece, por exemplo, com muito produtor rural, assim, de propriedades pequenas? Eles dependem do tempo para ter ou não dinheiro. Então, muitas vezes eles pedem empréstimos para comprar as sementes. Usam o arado lá na terra, preparam a terra, plantam e a chuva não vem. E quando a chuva não vem, não tem produção. E se não tem produção, eles não têm dinheiro, eles não têm como pagar essas dívidas. E aí, se não houver essa produção constitucional, eles poderiam perder a terra por penhora. Então, fala aqui, ó, não será objetivo de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a lei é que vai dizer como é que será financiado esse desenvolvimento, né? Porque muitos bancos consideram isso aqui um risco, mas a lei vai dar lá uma vantagem para eles também. Mas lembra, o que é que cai na nossa prova, né? É que não será objeto de penhora. E o que é que as provas gostam de fazer? Eles vão trocar o penhora por quê? Por desapropriação. Então, eles vão dizer aqui, ó, que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada na família, não será objeto de desapropriação. E aqui no texto funcional é de penhora, tá, gente? Então, cuidado aí com essa troca, que é nesta palavrinha aqui que acontece a pegadinha, a casquinha de banana. E aí eu vim aqui para o inciso 27, que fala assim, ó, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, veja só. Se você é autor, você tem direito exclusivo à utilização, publicação e reprodução de suas obras. Você fez uma obra aí, então essa obra é sua e você sozinho é que vai, né, se beneficiar dos recursos que essa obra vai trazer, né, do dinheiro que você vai ganhar com ela. Mas algumas obras, né, quando há uma sucessão, elas são transmissíveis aos herdeiros, mas tem tempo, tá? Então tem herdeiros que ficam por tempo X fixado em lei, recebendo royalties da música de algum autor, coisa do tipo, mas tem um prazo determinado por lei, certo? Então é isso aqui. Lembra que isso tudo é lei, ó, ele não fala nada de lei complementar. Então é interessante também você prestar atenção nisso, que toda essa matéria aqui, ó, que a gente viu até agora, foi nos termos de lei. Quando ele fala lei, ele quer dizer lei comum, lei ordinária. Tanto a de autor, quanto aqui a da pequena propriedade rural, é sempre lei, tá vendo? Como aqui na desapropriação, né? Ele falou aqui, ó, lei também, tá vendo? Então, cuidado com isso aqui, porque se a questão for lei complementar, também estará incorreto, tá? E aí, para findar esse bloco, para terminar essa aula, né, a aula de hoje, o que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar, mais uma vez, que são assegurados nos termos de quem? Isso aí, da lei. A proteção a participações individuais em obras coletivas, e a reprodução da imagem e da voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, vê só o que ele quer dizer aqui, ó. É que se você participa, né, de forma individual de uma obra coletiva, por exemplo, de uma novela, você está participando de uma novela, você tem a sua proteção à participação individual, da sua voz, da sua imagem. Ou, por exemplo, se você é um atleta, porque as questões gostam muito de cobrar isso aqui, tá? Bastante, e dizem que, exceto os atletas, ou falam que essa atividade, esse atleta participando de um campeonato internacional e por lá as leis serem outras, ele não fará jus aí ao direito por reprodução de voz e de imagem. Isso não acontece, tá? Inclusive em atividade esportiva. Então, se um atleta ele está participando das Olimpíadas e essas Olimpíadas são televisionadas, eles fazem jus ao direito de imagem, ou se eles precisam falar de voz humana também. Joia? Então, as questões, elas gostam de misturar isso aqui lá com aquele inciso 10º, lá da privacidade, né, que a gente fala lá, né, de voz humana também, de direito da privacidade. Então, perceba que a atleta também faz jus a esses direitos. Então, é interessante ver exatamente isso aqui, ó, inclusive nas atividades esportivas, porque eles trocam esse inclusive por um exceto. Então, isso aqui que é o que é cobrado em prova. E B, ele, além de ter o direito, eles podem também fiscalizar, né? O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, perceba que se a pessoa, por exemplo, é ator e fez parte de uma novela, e essa novela está passando agora na reprise da Globo, a Globo está reprisando todas as novelas, né, em tempo agora de pandemia, e aí o que é que acontece? Se aquele ator ele não tiver um contrato dizendo que ele não vai mais receber nada, porque normalmente é assim que as emissoras fazem, dizem que eles podem continuar reproduzindo por tempo indeterminado e que eles vão receber só a remuneração para aquele trabalho. Mas se não teve esse contrato, se está aparecendo de novo na televisão e a emissora ela está lucrando em cima daquela novela, neste caso,
além de receber a participação, eles têm também direito de quê? De fiscalizar o aproveitamento econômico. Você, olha, você está ganhando dinheiro às minhas custas, eu tenho direito de fiscalizar para eu poder receber também a minha parte, tá? Então, seria isso. A gente vai encerrar aqui essa aula de hoje no inciso 28. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Deixar um beijo grande, dizer que é uma alegria imensa se eu por acaso falei algo que ofendeu alguém, ou se você ter ofendido. Eu peço aqui meu perdão, dizer que sempre a intenção é sempre o aprendizado. Contem comigo para o que precisar, porque conosco é até passar. Então, estou à sua disposição. Deixa um beijo grande. Se gostou da aula, compartilha com um amigo. Já disse, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente. Interromper meu compartilhamento e encerrar a gravação. Pegadinha, né? Quase que não sai. Beijo.